Canepa, e o seu destaque? O meu destaque hoje é a com as emendas do orçamento secreto. A Controladoria Geral da União publicou um relatório, mais de um relatório, inclusive encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a pedido do ministro Flávio Dino, que é relator desses casos, e foram duas principais conclusões que eu quero trazer rapidamente aqui para vocês sobre o que aconteceu com o dinheiro das emendas parlamentares do orçamento secreto entre o ano de 2020 e 2023. Entre esses 2 anos aí, o Supremo pediu um levantamento, a Controladoria fez esse levantamento olhando especialmente 2 cenários. As cidades que mais receberam recursos e os contratos feitos com as ONGs que mais receberam recursos. As principais conclusões são as seguintes. Entre as cidades, eles fizeram primeiro uma rodada com 10 cidades, depois ampliaram para mais 20 cidades. Então, nesse olhar aí das cidades mais irrigadas com emendas do orçamento secreto, 39% das obras que receberam dinheiro de emenda nem começaram. Quase 40% das obras financiadas nem começaram. Não tem nada lá. O dinheiro foi empenhado e a obra não começou. E uma outra conclusão importante, é um destaque, viu, gente? Só um recorte, pequeno recorte, o relatório é enorme e ele vai ser, esses relatórios no plural vão ser usados como base para várias investigações a partir de agora, porque a Controladoria Geral da União tem dificuldade de saber quem é que assina aquela emenda. Esse era o problema do orçamento secreto. Eles não sabem qual é o parlamentar que mandou rios de dinheiro para uma prefeitura num projeto que não existe, que a obra não está lá. Eles têm que fazer o caminho contrário do dinheiro para encontrar o parlamentar e com muita dificuldade. É isso que a gente está falando. O orçamento secreto é um escândalo. Mas, enfim, e a segunda conclusão importante, aí analisando especialmente o dinheiro que foi para ONGs, organizações não governamentais. A Controladoria Geral da União selecionou as 10 ONGs que mais receberam emenda PIX e as que mais receberam, outras 10 que receberam orçamento secreto. Vou falar só sobre as que receberam emendas do orçamento secreto. Dessas 10 que ficaram com quase 30 milhões de reais, dos 100 milhões que foram empenhados para ONGs nesse período de 2020 a 2023, estou falando de 30 milhões de reais. Essas 10 ONGs, metade não tem estrutura para entregar o que elas prometeram nos projetos. A gente está falando dos maiores contratos. Imagina a quantidade de pequeninos contratos que não deram em absolutamente nada. E dinheiro público que foi para o bolso de muita gente sem entregar absolutamente nada, porque não tinha critério de transparência para o empenho desse orçamento secreto bilionário. A gente está falando de muito dinheiro. No ano de 2020, as emendas desse orçamento secreto representaram quase 30% de todo o orçamento da União. É muito dinheiro. Enquanto países como França e outros usam 2%, 5% do seu orçamento para investir em emendas parlamentares. A gente quase chegou a 30% com esse orçamento secreto e sem critério. É isso que está sendo revisado agora. Lembrando que o Senado Federal deve colocar em pauta hoje o projeto que foi proposto e aprovado pela Câmara, que promete o aumento da transparência no uso do dinheiro público com emendas parlamentares, e a gente vai acompanhar de perto. Mas cortar